Fala comigo, Alverge. Estamos aqui hoje gravando o nosso episódio 002. Meu nome é Ila Navarro, sou representante Alverge. Não sou profissional, mas estou aqui me comunicando com vocês, lojistas e comerciantes de veículos do nosso estado do Rio de Janeiro. Leonardo, nosso presidente, está aqui hoje. Dá um alô para a galera. Fala pessoal, tudo bem? Prazer participar aqui do segundo episódio do podcast Alverge. Vamos continuar aqui, vamos trazer bastante informação. Fique atento com o que a gente vai entregar para vocês, hein? Muito bom, muito bom. Bom, a gente está com uma presença aqui hoje que vai fazendo diferença no mercado, tá em evidência, né, no setor automotivo. Ele é CEO e fundador da Edge Media. Gente, eu vou ter que colar porque o currículo não é pouco não, tá? Ele é CEO e fundador da Edge Media. Ele só tem 25 anos de idade, mas já tem 8 anos de mercado. Ele é estrategista comercial e de marketing, criador do método comercial interno, especialista em vendas automotivas e tem mais de 500 clientes no mercado já. Antônio Pedro. Rapaz, tá chique, hein? Vambora. Vamos fazer hoje um podcast aí. Obrigado pelo convite. É uma honra contribuir com todos os associados e também não associados da Alverge. Vamos fazer um movimento aí para que todo mundo saia mais rico. Sair daqui com um plano de ação e bora vender, fazer a coisa acontecer. Bom, muito bom. Nós estamos também com a presença aqui no estúdio, né? Que a gente fala o quê, Léo? Quem vai pro quartel, o soldado que vai pro quartel quer trabalho, serviço, né? Quer serviço. Temos dois diretores presentes aqui hoje. Serafim e Luiz Antônio, por favor, apareçam aqui, deem um alô para nossa galera, pode abaixar aqui. Qual é o recado que vocês têm para deixar, Serafim? Atenção, lojistas do estado do Rio de Janeiro, precisamos nos unir e sigam a Alverge. A Alverge precisa muito de vocês. Muito bom. E você, Toninho? Olá, pessoal. Venha para a Alverge. Muito bom. Vem cá, Antônio Pedro, o que o Toninho pediu hoje para você? Tá melhorando, hein? O Toninho falou que tinha que destravar no digital, tinha que aprender esse novo negócio. Eu disse, vambora, já vai começar participando do podcast. Muito bom, muito bom. Meus 3 chefes aqui, ó, gente. 3 chefinhos aqui, ó. Obrigada, meninos, por participarem. Muito importante a presença de vocês no setor automotivo. Muito obrigado. Beijo, Toninho. Beijo, Serafim. Tamo junto. Juntos somos mais fortes. É isso. Bom demais. Gente, eu vou aproveitar aqui e pedir para vocês seguirem a gente no Instagram, tá? A gente vai colocar aí agora a arte. Tem o QR Code para vocês seguirem a gente direto lá na nossa página. A gente sempre posta novidade, todos os acontecimentos, né, Léo? Todas as fofocas do que a Alverge está fazendo, o que está acontecendo, o melhor do setor automotivo, eventos, treinamentos. A gente traz muito treinamento, né, Léo? Sim, sempre buscando trazer a melhor mensagem para vocês performarem melhor, trabalharem dentro do que é a formalização. A Alverge, ela busca o que tem de melhor para o associado e para quem não é associado também perceber que esse lugar naturalmente é o seu. Você deve fazer parte desse movimento. Então, a nossa preocupação é de que a gente possa passar o máximo de conhecimento e informação para vocês usarem no negócio de vocês. Muito bom. Então, segue a gente no Instagram. Na nossa arte aí, vocês também vão ver na telinha o nosso QR Code do WhatsApp, é o nosso canal oficial de comunicação. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao Alverge, pode entrar em contato com a gente. Eu, Thaís, vamos estar lá disponíveis para falar com vocês. E o nosso site também é o www.alverge.com.br para vocês seguirem lá, acessarem, ficarem de olho. Lá tem uma aba importante que está assim, ó, eventos. Lá tem a nossa agenda em tempo real. Então vocês sabem o que a Alverge está fazendo, onde a Alverge está, o que a gente está fazendo, o que vai ter, o que vai acontecer, quais são os eventos dos próximos meses, está tudo lá. E também tem uma aba muito importante que é na nossa aba de associados. Todas as nossas lojas associadas, as lojas que contribuem com o trabalho da Alverge, que estão ali representando, trabalhando sério, né, Léo? Fazendo um trabalho diferente no automóvel, mudando realmente a postura e a conduta hoje do empresário de seminovos no estado do Rio de Janeiro. Elas estão ali com a gente. E a cada dia vem entrando mais gente, né, Léo, para o nosso time. Eu acho que as pessoas percebem que o lugar de fazer a coisa certa é na associação. A associação traz essa mensagem também. Então, quem trabalha certo se aproxima, a associação ela se fortalece com esse grupo cada vez de pessoas mais fortes, mais sérias. Isso nos dá muita autoridade, né, para poder estar próximo das empresas, do setor público e levar a mensagem certa para o associado. Essa é a nossa missão, fazer cada associado performar cada vez melhor. Antes de começarmos a fazer as perguntas aqui, extrair todo o conhecimento possível e impossível de Antônio Pedro,
Gostaríamos de entregar para ele um brinde, né, Léo? Claro. Da Alverge, receba de coração. Thaís, me ajuda com essa sacolinha. Thaís, que é minha par lá na Alverge, obrigada. Bom, esse aqui é para você. Obrigado, hein? Fica à vontade, vê o que você acha aí. Pode fuçar já? Pode, claro. Inclusive a sua canequinha. Fala comigo, tava, Alverge está aí. Eu tava passando sede até agora. Então já pode botar água. Muito bom, tem Agora um apoio de caneca, tem bloquinho. Então já pode Fica à vontade. botar água ali, molhar a palavra, né? Muito bom. Deixa eu achar meu apoio aqui. Para começar a sair conhecimento. Ó, tem caneta, tem copo térmico. O negócio tá chique, hein, Tem Léo? tudo, A gente ó. tá ficando chique, hein? Aí. Mousepad, Mousepad. copo té. Vai lá pra Os Pernambuco. associados ó. vão tudo? Associados já tem, senão vão ficar tudo com inveja. Vão ganhar também, vão ganhar. Não deu tempo ainda de entregar pra todo mundo. Bloquinho, caneta. Muito bom, muito Chique, bom. chique, chique. Aí já dá para anotar tudo que ele vai falar. Me dá o É. seu... Não deixa passar nada não, hein, Léo? Tem que aplicar lá na loja, hein? E aí, Vamos vamos aqui, que a gente vai Vambora. extrair aí do Antônio Pedro. Galera, agora vem a parte boa, hein? Vambora. Boa. Vou começar com umas perguntinhas pessoais. Vambora. A gente quer saber quem é Antônio Pedro fora do mundo dos negócios? Ah, parece que já começou com pergunta difícil, hein? Sou muito bom pra falar dos negócios, né? Você já começa, quem que é Antônio Pedro? Vai lá, empresário, mas não pode, né? Aqui é Antônio Pedro, filho de Deus, é um menino muito determinado, estudioso, nerd de natureza, obcecado por fazer as coisas da melhor forma, né? Apaixonado por carros. Tem uma história legal pra contar que por muito tempo minha vida era orientada a comprar carro. Trabalhava, não era pra ganhar dinheiro, era pra comprar um carro. Gostoso brasileiro, né? E sou eu, né? Diretamente de Pernambuco, nordestino, mas que venho firme aí desbravando o Brasil e dando o meu melhor sempre para conseguir ajudar as outras pessoas. Eu sou muito fissurado nisso, né? Em estudar, aprender e conseguir compartilhar com os outros. Acho que esse sou eu. Muito bom, muito bom. E me diz uma coisa, você sempre se imaginou trabalhando nesse ramo ou você caiu aqui de paraquedas? Boa, hein? Como eu contei, né? Eu sempre fui apaixonado ali por carros, trabalhava com esse foco em carros, mas a princípio eu queria ser engenheiro. Então, estava na área das exatas. Mas aí acabei entrando nesse mundo comercial e marketing, acabei entrando nesse mundo automotivo e quando eu vi já estava envolvido com ele. Então foi um segmento que eu fui abraçado, né? Quando eu percebi já estava nele. E a galera aqui é bem receptiva, né, Léo? Na verdade, eu até tinha essa dúvida, né? Quando você começou, você falou para mim que já trabalhou em outros negócios, né? Mas essa questão do carro, quando surgiu o teu trabalho, né, voltado para o setor automotivo, você teve um início em que momento dessa Boa, isso aí tem que trajetória contar toda a história. Eu comecei, na realidade, né, um dos meus primeiros negócios foi uma hamburgueria. Então, lá atrás eu tinha uma hamburgueria. Nisso eu fazia, na época, faculdade de ciências da computação. Então, toda a parte de tecnologia, computador em geral, né? Sempre fui viciado. E aí, nessa hamburgueria, eu tinha o desafio de fazer com que a hamburgueria desse certo. Cidade pequena, só delivery, não tinha nem estrutura. Essa hamburgueria, por sinal, comecei com R$100. R$100 e coragem. Tinha só as coisas do dia e o Instagram ali para trabalhar. Essa hamburgueria, a gente fez com que ela desse muito certo, virasse uma febre ali na cidade, devido ao meu marketing, que eu nem sabia que era marketing, né? Com as minhas estratégias ali, postando no Instagram, estratégia de divulgação, fui estudando. E nisso a gente começou a ser notado por outras empresas. Então, tinha uma empresa lá que eu tinha amizade, que era uma pizzaria, e o cara pediu para que eu começasse a tomar conta do Instagram da pizzaria dele. Eu disse, pô, já estou manjando aqui da minha, é mais uma fonte de renda, então ali foi que foi surgindo a Edge Media, né? Através dessa necessidade, comecei a atender algumas pizzarias. E o automotivo, ele me caiu por causa do carro, foi bom lembrar, viu? O que é que aconteceu? Eu peguei meus primeiros clientes, pizzaria, restaurante, estava muito focando nessa área, e rapidamente ali eu consegui juntar um dinheiro, e pô, vou comprar meu HB20. Tinha 18 anos, doido para ter um carro, vou fazer a coisa acontecer. Aí comecei isso em outubro, quando foi em junho, não gastava com nada, só juntava e disse, vou comprar um carro. Aí comprei meu HB20,
e tinha que assumir algumas parcelas. No mês seguinte, eu perdi vários clientes desse restaurante. Eu disse, poxa, vou ter que correr atrás. E foi nessa que eu acabei encontrando minha primeira loja como cliente, né? Que eu vi que não adiantava só o segmento ali de alimentos, de fast food, enfim. E a gente pegou a primeira loja. Essa primeira loja eu fiz muita amizade dentro do negócio em si, né? Eu não tinha escritório na época, quando não estava na minha hamburgueria, eu ficava lá com ele, ajudava ele. Então, a gente ficou muito tempo dentro do escritório, né? Tinha tanto uma loja lá como uma seguradora, proteção veicular. E nisso a gente foi se identificando com esses dois mercados. E aí, como eu ficava muito dentro desse cliente, eu fui vendo muito da operação, aprendendo, ajustando. Outros clientes deles foram me indicando e quando eu vi, o tempo foi passando, eu disse, poxa, eu tenho muito mais clientes do automotivo do que de qualquer outra coisa. Por que não focar e entrar de cabeça, né? Então nasceu desse conjunto de situações, é engraçado. Tu já gostava de carro, né? Já gostava? Aí passou a viver dentro de uma loja de carro, quando tu viu, tu já estava envolvido. Virando tua empresa pro setor automotivo, exato. Né? Da bom. paixão virou negócio. Muito legal, muito legal. Bom, tem um vídeo que que eu gostaria de estar passando aqui pra gente, que é de uma pessoa que hoje no setor do automóvel, né, a nível nacional, no cenário nacional, tem feito um trabalho fenomenal. É um desconhecido, né, Léo? Ninguém conhece. Enilson Salles, nosso presidente da Fenalto. Vamos dar uma olhadinha, ele trouxe de todo mundo aqui. Muito bom. Presidente dos presidentes. É o presidente dos presidentes. Ele trouxe um recadinho pra gente, né? Estamos iniciando o podcast, né? Hoje é o nosso segundo episódio. E a ideia do podcast é exatamente trazer para vocês esse canal de comunicação com o associado, o canal de comunicação com o lojista do estado do Rio de Janeiro, que não tinha, né, Léo? Não tínhamos. Na verdade, o Rio de Janeiro, ele pausou, né? Teve uma associação ativa que se chamava VURG, mas com o tempo, ela esfriou e parou de trabalhar e ficou sem ligação com o país, né? E o Rio de Janeiro. A gente recuperou isso através de uma associação que se chamava SEIMA, representava a Intendente Magalhães, ela estava ativa. A gente começou a participar dos eventos nacionais. No início era eu e a Larissa, que trabalhou junto com esse movimento. A gente foi desenvolvendo muito relacionamento, muito network e percebendo a necessidade de ter uma representação do Rio de Janeiro. A Alverge, ela veio e abraçou, né, essa falta que tinha para os outros lugares que queriam participar desse movimento. Então, daí surgiu a Alverge e agradecer a todos os presidentes de todos os estados que nos incentivou muito a fazer esse projeto, nos deu ali aquele apoio, né, que é muito importante. Muita orientação. Enilson, né, nos deu toda a força que precisava. Então, tirar o Verge do papel foi muito mais fácil, né? Posso falar para vocês que isso era um desejo de todos que isso acontecesse. A gente só estava no lugar que precisava ser feito e a gente ali executou e trouxe o Verge para cá. Muito bom. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo? Claro. Bora. Prazer. Olá, amigos do Rio de Janeiro. Olá, amigos da Alverge. Aqui é o Enilson Salles falando, presidente da Fenalto. Quero me desculpar por não poder participar com vocês do primeiro episódio do podcast que vocês estão lançando agora. Tá? Quero dizer também que estou super feliz com as novas iniciativas da Alverge, movimentando o mercado de lojas do Rio de Janeiro. Deixando claro para vocês que a Fenalto, que cobre o Brasil inteiro, apoia totalmente as iniciativas da Alverge. E a Fenalto também fica muito satisfeita e muito feliz quando vê que o público do Rio de Janeiro, em especial, apoia a Alverge e se une, né, para reivindicar os seus direitos e para se fazer representado perante o país inteiro, sob a batuta do Léo, sob a batuta de toda a diretoria da Alverge. Então, eu queria dizer para vocês que, lamentavelmente, eu não posso estar aí com vocês, mas deixar essa mensagem de que o associativismo é o caminho para que a gente evolua, para que a nossa categoria seja uma categoria respeitada e representada, né? E que, sobretudo, para o desenvolvimento do mercado do Rio de Janeiro e do Brasil. Então, parabéns pela iniciativa da Alverge, parabéns pela iniciativa de toda a diretoria. Espero estar no próximo aí, porque aí sim estarei liberado
para poder visitá-los, né? E até lá. Um abraço a todos e muito sucesso. Bom demais. Muito legal. Esse é o nosso presidente, essa fera que está aí. Trouxe a Fenalto, né, para um nível bem legal. O Ilídio, o antigo presidente, que eu tenho maior amizade, ele fez todo um trabalho, né, de construção da Fenalto. E o Enilson, né, pegou de onde o Ilídio deixou e avançou mais ainda, com muita categoria. Uma pessoa muito competente, né, e vem fazendo crescer, né, o que o Ilídio começou. Então, a gente tem o maior orgulho de ter o Enilson como presidente e ver ele participando, dando essa palhinha aqui pra gente, é muito orgulho nosso, só posso agradecer. Comecei a participar da Fenalto em 2021 ou 22, no 10º Congresso, 21. Foi na eleição do Enilson, né, na troca de presidente do Ilídio para o Enilson. E eu era lojista já há muitos anos, mas eu não sabia o que era a Fenalto. O Rio de Janeiro, como a gente falou aqui, ele estava um pouco desligado do que acontecia no Brasil, mas eu vi o tamanho da Fenalto, o que a Fenalto representa, a importância que é essa união, né, num congresso onde todos participam, bancos, marketplaces, todas as empresas do setor, as pessoas que trazem conhecimento, né, os nomes que trazem para o lojista, né, a informação privilegiada, aquela coisa que vai fazer diferença no negócio deles, todos estão lá trocando ideia, naquela sinergia que movimenta uma vez por ano, né, o mercado de seminovos do Rio de Janeiro. Então, acho que é assim, importantíssimo para você que trabalha com automóveis, pelo menos um dia, são 3, estar na Fenalto, conhecer o que é a Fenalto, aproveitar um pouco desse movimento, que é feito com muito carinho. É um evento que reúne hoje em torno de 12 a 15 mil pessoas no evento, e você consegue conversar com todos ao mesmo tempo, do presidente do banco ao operador que atende a tua empresa. Então, vale a pena estar presente. E o lojista participa, ele vira a chave, nunca mais ele se vê como pequenininho, né? Sabe que o mercado é gigante, né? Gigante, exatamente. A gente fica, às vezes, muito preso. Os lojistas, né, ficam muito presos dentro da rotina da loja. O Léo era um, né, Léo? Antes de conhecer as associações, de começar a SEIMA e depois a Alverge. Você fica ali dentro da loja, você não tem noção do tamanho que é o automotivo, cara, no Brasil. É gigante. Eu acho que chega um momento que você precisa começar a olhar para o setor como uma coisa que não é um concorrente direto, né? Dentro da sua empresa, você precisa fazer a coisa certa e o mercado está aí para todos. Então, você não tem concorrente, você tem parceiros. Porque a gente, quando está unido, a gente consegue conversar com o mercado e trazer melhorias para o segmento como um todo. E aí cada um vai aproveitar, dentro da sua competência, o que a nossa união pode proporcionar. Eu falo para vocês que um outro lojista ele é amigo, ele não é concorrente, né? E tem negócio para todo mundo. Quando você busca informação, quando você busca conhecimento, quando você participa desses eventos, você traz muita informação para o teu negócio. E dali em diante você começa a prosperar mais. Porque as decisões que você vai tomar com informação, elas são muito mais assertivas. Eu hoje vejo aqui o Antônio Pedro, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer há poucos meses atrás, e no mesmo momento que eu assisti a primeira palestra, eu vi quanta informação ele tinha para trazer. Então, na mesma hora, eu busquei poder trazer o Antônio Pedro aqui para o Rio de Janeiro, para poder trazer para vocês um pouco de informação, porque assim como o Antônio Pedro tem informações privilegiadas ali para trazer para vocês, eu sei que é um pouco do que cada um precisa. A gente está no momento de transformação, vai falar sobre isso. Eu queria provocar com o Antônio Pedro, por vários temas que a gente vai falar aqui, que é justamente essa mudança que o mercado está vivenciando agora, né? Quem é mais antigo aqui lembra aquela fase do jornal, né? Você não sabe, você é novo, você não sabe. Antigamente Me os contaram. anúncios... você vai saber por contar a história. Eu peguei pouco também, mas eu posso falar. O pessoal comprava cadernos de classificado do jornal. Aí tinham dias específicos que saíam os anúncios de automóvel, né? Cada jornal tinha o seu dia específico. E o cliente ele comprava aquele anúncio, aquele jornal, pegava o classificado e ficava lendo anúncio por anúncio e ia na loja, com o jornal embaixo do braço, e visitava de loja em loja. Não tinha internet, não tinha site, ainda era o meio de comunicação mais eficaz era o jornal.
Depois que a internet ela começou a se tornar mais popular, começaram a surgir os marketplaces, né? O LX, o Webmotors e carros, cada um no seu tempo eles foram surgindo e foram permitindo que o consumidor começasse a observar o anúncio de forma digital, né? Na internet. Mas ainda assim era um pouco precário, porque a cultura do lojista ainda não era atendendo o digital. Então, era como fosse um classificado. O cliente via lá de forma digital, mas ele ainda ia presencial na loja. Ele ainda ligava para a loja e tal. Mas com o passar dos anos, o digital foi se aproximando muito do dia a dia, foi facilitando a utilização e tal. Eu queria saber de você, Antônio Pedro. E é muito sobre isso, né? Essas mudanças que o digital foi provocando. Isso teve uma ruptura, né? O lojista tradicional, ele começou a perceber cada vez mais dificuldade em vender, né? E alguns lojistas novos, né, empresários que entraram no setor já dentro desse conhecimento, dessa tecnologia nova, começaram a surfar uma onda, né, que de direito é de quem realmente sabe fazer a coisa, né, acontecer. Mas o lojista antigo, ele não conseguiu entrar nesse mesmo momento e está tendo dificuldade de surfar essa mesma onda. Eu queria que você falasse para a gente o que você percebeu e como você enxerga essa mudança e como o lojista tradicional ele pode entrar nesse jogo e não ficar tão afastado a ponto de uma pessoa que surfa a onda vender muito mais e uma pessoa que não surfa a onda vender pouco. Exato, né? Desde 2018 ali que essa onda começou a surgir de forma tímida, mas pós-pandemia acelerou muito, né? A pandemia obrigou todo mundo a ir para o digital. E desde então eu vejo que o lojista que ainda está preso nessa do classificado, em colocar debaixo do braço, em entender que depende de porta de loja, ficou para trás. O mundo em geral mudou, não é somente para a compra de carros. Antigamente não existia esse negócio de pedir delivery. Delivery forte mesmo é pós-pandêmico, né? Junto com iFood forte e as facilidades do digital. Eu lembro quando eu comecei, né? Feito eu estava falando, era para essa parte de restaurantes, a gente tinha que fazer um trabalho de convencimento para a galera ter delivery. Então hoje a entender, parece que é tão normal agora, né? Mas em 2018 tinha que convencer, a maioria não tinha. E aí você vê que no mercado automotivo não foi diferente. Pós-pandemia se faz muito mais necessário você estar no digital porque o cliente ele procura no digital. O mercado mudou, o hábito de compra mudou, a forma de compra mudou. E tem que tirar, inclusive, por nós mesmos, né? Cada vez mais você procura coisa pela internet, você fica sabendo das coisas pelo WhatsApp, pelo Instagram. Então o mercado está diferente. E o lojista tradicional ele precisa aceitar isso para ele surfar a onda, senão, o que eu estava falando, ele vai se afogar na onda. A onda está vindo, né? Então é uma onda que, assim como o classificado lá atrás foi eficiente, só que quanto que custava um classificado, né? E aí tem que ter essa clareza. Agora é um reinvestimento. Aquilo que eu colocava no classificado, que eu tacava nos portais, tem que colocar para essa nova era. E aí tem que se adaptar, fazer o que o cliente quer, da forma que ele quer, orientar ele aí para tentar trazê-lo para a loja, mas é um cenário totalmente diferente. Tem que se adaptar e correr atrás. E essa é a nossa missão, né? Fazer com que as lojas elas se adequem a essa nova realidade. Porque por muito tempo também... Hoje em dia a mudança é muito rápida. A princípio era só rodar tráfego que o cliente vinha para a porta da loja. Tinha esse comportamento, que nem foi no classificado lá e nos portais. Só que hoje você tem que rodar tráfego e ele quer ser atendido pelo online, ele quer que até o financiamento saia sem ele sair de casa. Você sabe que eu estou nessa dificuldade, né? Eu mesmo, como lojista, né? Por mais que a pessoa queira, às vezes, teve uma época que a gente queria buscar, né, o digital e tal, mas você fica um pouco perdido. Quanto investir, se você sai do classificado ou não. Aí, na dúvida, você acha que está vendendo pouco, tem que gastar mais no classificado Webmotors e carros, OLX, enfim, das plataformas marketplaces que tem, Mercado Livre. Teve uma época que, assim, era aumentar o gasto nisso, chegar a lead, né? E chegava a lead e entregava para o vendedor e tal. Então, isso foi elevando o custo das empresas, né? E eu percebi que, assim, começou a ficar caro, cada vez mais caro. E chegou um momento que, como você falou, afogando, né, nessa onda,
parecia que a nossa equipe comercial estava se afogando em lead também. Chegava muito lead e o pessoal finalizava, não respondia, uma coisa assim meio complicada. Então, tinha que ir para o digital e tinha que ir para o tráfego pago. Pô, eu bati na mão de curioso, me apresentando como sendo especialista de tráfego pago, que ia resolver meu problema. E, na verdade, a gente botava dinheiro e não via resultado. Eu acho que muita gente entrava e saía também, porque falava, isso não funciona. Talvez por ter entrado na mão de um especialista que, na verdade, Não era. Muitos curiosos, né? Faziam um curso de tráfego pago e se vendiam como especialistas de marketing, como fosse resolver a vida do lojista que estava buscando uma informação. Você imagina, se uma pessoa que fez um curso, uma especialização, não entregava, imagina um lojista que menos sabia ainda como cobrar. Então, essa fase inicial também fez muita gente bater cabeça, né? Eu fui um deles. Então, esse de bota o pé, tira o pé, bota o pé, tira o pé, investe, para de investir, eu acho que isso complicou um pouco no início. Eu queria que você falasse, assim, sobre isso, porque tem muita gente que ficou com medo, porque gastou dinheiro, porque gastou errado, bateu na mão de um curioso, aí ficou com medo, aí voltou para o marketplace, botou mais dinheiro, impulsionou. São 2 pontos. Eu queria que você falasse primeiro sobre o curioso, né, que oferece serviço, e depois eu queria falar sobre a equipe, né, sobre o humano que está lá na empresa também, que também não sabe muito como fazer. Eu acho que todo mundo perdido, né? Todo mundo um pouco perdido. Com relação a esse curioso, né, como o lojista se protege dele, e depois eu queria entrar sobre a equipe, né? O lojista está preparado ou não está preparado para, se pegar um especialista bom, poder saber, converter? Né? Eu vejo que o tráfego pago, em geral, ele é uma coisa muito intangível. Não é feito um papel desse que tá vendo. Tá rodando o tráfego, às vezes aparece ali, você não tem o controle, né? Investir num outdoor é uma coisa que muita loja faz, que é extremamente caro, mas você coloca porque você tá vendo. Passa lá, todo mundo tá vendo outdoor. Puro ego. Isso aí. Mas paga. Aqui no Rio, quanto que é um outdoor? Tem de todos os preços, mas assim, eu acredito que você pega um outdoor bom de 5 mil, 10 mil, 20 mil, enfim. Eu acho que é mais ou menos o lojista também que bota aqueles personagens, né, Léo? Carro de som, a galera que faz aquela farra também na porta da loja, que era bem tradicional. Ele tá vendo a galera ali, né? Tá então vendo. ele acredita que aquilo ali ainda vai funcionar. Aí tudo isso tem um preço, né? Não é barato, funciona, não funciona, enfim. Colocar uma página de jornal, era uma fortuna na época. Se gastava muito. Só que é tangível, você tá vendo. O tráfego, como não vê, até eu mesmo, né? Por mais que hoje a gente invista na nossa própria empresa mais de 50 mil, no começo você fica tenebroso, né? Porque você não tá vendo, não é uma coisa palpável. E para piorar, a zona de entrada no mercado é muito baixa. Pô, se eu quero abrir uma loja de carros, eu tenho que investir uma porrada de dinheiro, porque 10 carros dá quase 1 milhão hoje em dia. 500 mil se for carro popular. Para eu ser gestor de tráfego, preciso investir nada. Só falar que eu sou. Não tem certificação, não tem regulamentação, não tem nenhuma regra. Então, o mercado, ao mesmo tempo que tem uma zona de entrada baixa, o lojista é uma coisa intangível, aí vai por preço. Não, por que esse cara tá falando que faz por 500, o outro faz por 5 mil? Não faz sentido. Vou no de 500. E aí acaba tomando mais decisões, né? Como é que você se blinda disso? É entendendo o básico. Tem que entender o básico. E aí é o básico de negócio, não é nem de tráfego, né? Parar para fazer conta separada. Eu estou investindo hoje, começa pelos portais, que o portal todo mundo tá. Quando eu boto lá meu boleto da Web Motors, da OLX, tal, eu vejo muita loja que me diz que paga mais de 10 mil. Estou pagando lá 10 mil e Web Motors, OLX, beleza, 10 mil. Puxa para trás mês a mês. Eu paguei 10, eu paguei 11, eu vou fazer uma planilha. Paguei 10, 11, 12, 13, e assim vai vindo. No mês que você pagou 10, você vendeu quantos carros? Pela Web Motors. Consegue rastrear? Não estou conseguindo. Lá, beleza. Foram 6 carros. Então, se eu investir 10 mil e vendi 6 carros, vou botar 5 para ficar uma conta mais fácil. Se eu investir 10 mil e vendi 5 carros, eu estou pagando 2 mil por carro. Então tem que ter esse número. Aí vai lá, olha pro classificado. Você investia quanto na época? Investia 10 mil, 20 mil, 15 mil,
Quanto que era? Quantos carros em média você vendia? Então toda loja ela precisa ter hoje o quanto ela aceita pagar numa venda. Que tem já de forma implícita, que taca o pau em dinheiro no portal, taca o pau em dinheiro em todo lugar, mas no tráfego a gente fica com receio. E é esse receio que mata. Eu lembro de uma situação em 2017. Léo vai lembrar quando eu falar. A gente estava na loja, né? Eu trabalhava com ele na loja dele. E aí foi bem interessante porque lá atrás a gente chamava de impulsionamento. Aí essa coisa de Facebook, Instagram, e eu mexia com a parte de documentação, não tinha nada a ver com marketing. Mas eu falei assim, Léo, eu vi, né, Léo? Eu falei, Léo, tem um negócio aqui no Facebook que você paga aqui para impulsionar. Aí na época eu fiz uma artezinha no Paint, eu não sabia nem mexer em nada, eu fiz uma arte no Paint com a foto da Flavinha, né, a esposa dele, abrindo assim a porta do carro, aí o nome da loja, telefone e tal. E eu lembro que a gente pagou R$186 no boletim, que foram 7 dias de impulsionamento. E deu então, bom assim, pra caramba. Aquilo já era o tráfego pago, a gente só não sabia que era, né? E nem tínhamos profissionais, né, Léo, pra poder Eu acho que era o Mini Cooper. atender. Era o Mini Cooper, acho que era a foto lá da Barra. E assim, a gente nem tinha profissional pra atender a gente naquele momento. Mas a gente já sabia que tinha alguma coisa ali na internet que podia virar essa chave e não é à toa que virou, né? Não é à toa que Pois virou. é. E aí tem esse outro ponto também. Antigamente era bem barato. Aí quem começou, testou em algum momento, porra, tem na cabeça que antes era barato e agora tá caro. E vai a cada vez ficar mais caro. É. Porque o público do Instagram, ele é o mesmo. Sempre são as mesmas pessoas, né? Sei lá, tem alguns milhões de usuários no Brasil, mas é aquele. No máximo, o cara vai ficando mais velho, vai fazendo, mas a população não tem crescido. Então, é o mesmo público com um monte de gente investindo. E é leilão. As pessoas querendo comprar esse mesmo É leilão. É leilão. O Facebook tocou esse público aqui, o público não aumenta. Quem investe em tráfego tem que aproveitar enquanto os grandes players não entraram derramando dinheiro. Você vê ainda, né, a Coca-Cola, por exemplo, ela derrama dinheiro na TV, em ações publicitárias. Quando a Coca-Cola começar a derramar dinheiro em tráfego, quando as grandes bilionárias começarem a derramar dinheiro em tráfego, aí o tráfego vai morrer também. Então tem que aproveitar que essa onda ainda dá para ser surfada. É isso. E aí com essa mentalidade, porra, que é o que é que você tem que controlar, né? Quanto você está disposto a pagar numa venda. Hoje é muito normal você pagar R$2.000 numa venda de Web Motors. Eu vejo gente que paga mais, inclusive. Você falou aí do pacote classificado, né? A soma OLX e carros, não sei o que lá. É mais ou menos isso. Quando você faz pacotes não muito exagerados, assim. Com básico, né? O básico porque eu acho que é legal o cara ter um pacote de cada classificado, né? Se puder colocar lá os impulsionamentos para poder aumentar a audiência, é legal. Mas pelo menos ter os pacotes básicos. Mas assim, mesmo os valores básicos, você tem 5, 6 grandes portais aí, né? Se for um pelo outro R$1.000 cada um, você já gastou 6.000. Então, para você ter os principais portais e um pacote básico em cada um, você vai investir pelo menos 6.000. Só que lógico que tem sempre um ou dois da tua preferência que você bota alguns aceleradores e tal, e ele fica mais caro. Então você leva esse plano aí para gastar 10.000, não é fácil. Muito distante do que acontece, né? Mas converte. Eu acho que o problema não é no classificado. Eu queria saber com relação ao lojista, né? O que acontece quando ele recebe o lead e ele não consegue converter? Eu vejo 2 problemas aí. Tem situações onde o lojista ele nem sabe de onde ele vendeu. Ele, no final do mês, ele vendeu um resultado geral, mas assim, na empresa dele, ele não está marcando de onde veio a venda, né? Então, acho que isso é um ponto. E também, às vezes, vem muito lead e ele não tem uma equipe qualificada para trabalhar aquele lead. E, eu estou percebendo que, assim, algumas empresas se profissionalizaram muito. Eu não sei se é impressão minha ou se essas que se profissionalizaram muito, elas estão sugando esse cliente para elas, né? Porque eu acho que o cliente manda lead para muita empresa hoje. Ele pesquisa muito. Vê, essa questão do portal ali é para você fazer a conta, você saber quanto você está disposto a pagar numa venda, né? E aí o tráfego ele começa por aí. Essa é a forma de se blindar. Só que aí vem o outro desafio do tráfego, né?
A taxa média de conversão do Brasil, de lojas, que você tem que buscar para você estar bom na taxa média, é converter 3%. Então, a cada 100, 97 leads não prestam. Ou não vão comprar, ou só estão pesquisando, ou é o famoso curioso. E aí, a gente não está acostumado a isso, né? Quando eu anunciava num jornalzinho, o cara que vinha debaixo do braço, que ele pegava um metrô, que ele ia a pé, ele vinha querendo. Ele ia fechar. O cara que está procurando no portal, ele está um pouco mais quente para compra. Mas o cara do tráfego, ele está mais frio, pô. Você que encontrou ele. Percebe? O cara do jornal, ele foi procurar no jornal. É o ativo e o passivo, né? O cara da Web Motors, ele foi procurar na Web Motors. O cara do tráfego, você que achou ele. Então, existe esse ponto, né, que só 3% é o que vai comprar. Então, é o primeiro alinhamento mental. Pô, estou disposto a pagar tanto, eu entendo que só 3% paga. Só que aí, realmente, o vendedor em si, ele não está acostumado. Ele não sabe fazer esse garimpo, é isso? Isso, porque você vê no portal, a conversão já é maior. Você vê em outros canais, a conversão é maior. O vendedor está acostumado a falar com 50 e vender 10. Daí... Tu sabe, tu falou uma coisa aqui, isso é verdade, sabe por quê? Antigamente era uma ligação, mas quem recebia a ligação era o lojista. Era o loja. Hoje a gente tem que ir atrás. O cliente ligava para a loja e você falava com o comprador. Então, um vendedor que tinha bons argumentos, ele conversava com o comprador 1 para 1. Né? Hoje, inverteu. Hoje, a empresa tem que ligar para o cliente. Exato. E eu não sei, cara, nesse momento, existe um pouco de falta de qualificação, acho que do profissional, que ele não liga. Ou quando ele liga, ele prefere mandar mensagem de WhatsApp. A coisa fica fria e se perde. Essa mentalidade, porque não quer separar os 97, né? Então, inclusive por isso que muita loja vem com pré-venda, que é para fazer essa parte chata, porque é chato mesmo, pô. Você falar com 100 pessoas que não estão nem aí para você, que estão procurando um carro, mas estão ocupadas, e que você só vai conseguir escapar, sei lá, para uma visita, né? Trazer para a loja mesmo, digamos que 15, 12, e você tem que ficar correndo atrás dela, é chato. É só uma pergunta que a gente queria mesmo te fazer, que é quando o tráfego, né, ele atrai poucos compradores e muitos curiosos, o que isso pode estar atrelado? Tráfego para a loja, em geral, não é difícil, tá? Então, são raros os casos que o problema está no lead. Existe, claro, se fizer cagada. Mas, pô, você pegar a idade média ali, que é o que a galera pega, a zona de bairro que compra aquele tipo de veículo, a comunicação que você já sabe que tem que ser feita para atrair o público comprador. Geralmente os leads são bons. Só que hoje a nossa geração, o nosso método de compra é curioso. Vê, vocês em específico. Você estava comprando um notebook ontem, não estava? Você comprou no primeiro que apareceu ou você está procurando preço? Hoje em dia a gente consegue comparar preço, consegue comparar funcionalidade. Você não pesquisa no notebook? Eu por acaso entrei no site da Dell, né? Porque eu tenho máquinas da Dell lá e eu consigo comprar peça de reposição e tal. Teve uma época que eu comprei um computador, que eu não lembro qual era a marca, não tinha peça. Eu fui na loja de computador para consertar, o cara falou, pô, cara, aquilo me deixou um pouco preocupado. Aí o pessoal destrói, né? Cara, é bateria, um monte de coisa, né? A máquina vai detonando. Aí a máquina é um pouco mais forte, eu entrei direto no site. Mas quando eu vou comprar peças de carro, por exemplo, eu entro no Google, pneu. Vou dar um exemplo, acho que muito... que acontece comum, muito, né? Repete muito, quase que diariamente. Tem que pesquisar preço de pneu. Eu não vou mais naquela borracharia tradicional que vende pneu. Eu entro na internet, aí vejo o preço médio, dou preferência para o lojista, eu não quero que ele também feche a porta, porque ele nos atende na hora, né? Mas eu também quero saber se está muito exagerado ou não. Então eu pesquiso no Google, aí vejo o preço e ligo para lá. Quanto está teu pneu aí e tal? Aí tem até um poder de barganha, né? Que eu consigo ver com ele. Pô, não consegue chegar mais perto, que eu vi por esse preço. Quando está perto, né? Um pouquinho mais caro, dou preferência para o comerciante local. Quando está muito distante, eu acabo comprando no digital, porque... Então, quando está muito distante, você é o curioso. Sim. É o que acontece nas lojas. Hoje está muito fácil a informação. Antigamente,
né? Você comprava carro pela confiança. Hoje ainda compra muito, né? Só que o digital quebrou um tanto essa barreira. Então, pô, eu ia comprar carro, eu sei que o Léo só vende carro bom, eu ia no Léo e acabou. Hoje ele consulta preço, consulta quilometragem, consulta cor. O cara que chega para visitar muitas vezes parece um perito, né? Ele já pesquisou o carro. Então hoje o método de compra é mais curioso. Então a gente tem que se adaptar de fato, né? Tá num momento que é o cliente que compra e não a gente que vende. Então a gente tem que conseguir segurar ele. É por isso que se faz necessário hoje a pré-venda, se faz necessário correr atrás do cliente, se faz necessário ligar, mandar mensagem. Essa questão do pré-vendas, né? Eu coloquei lá na empresa, né? Eu coloquei lá uns anos atrás, aí veio a pandemia. Depois da pandemia, as equipes, elas, assim, teve uma troca muito grande, né? Que algumas empresas começaram a vender muito depois da pandemia, o vendedor pulava de uma loja para outra. Pô, você não conseguia manter uma equipe por muito tempo. Alguns você conseguia manter, outros ficavam rodando, isso foi uma coisa de mercado. Aí eu fiquei sem pré-vendedor e voltei agora. Você acha que nesse modelo existe a possibilidade de um lojista trabalhar hoje de forma eficiente sem pré-vendedor? Ou é importante que ele comece a buscar e colocar um pré-vendedor na equipe dele para performar melhor? Essa é uma dúvida que eu tenho. Eu acho que eu optei pelo pré-vendedor porque eu apanhei um pouco, mas eu não sei se dá para sobreviver sem pré-vendedor hoje. Queria que você falasse a sua opinião sobre isso. Boa, vê. O que se tem que ter na realidade é essa mentalidade de caçador, né? Depois entender que 100 leads eu vou vender para 3. Em geral, os vendedores que as lojas têm hoje, ele não tem essa paciência. Em geral. A gente pode pegar um vendedor da nova geração, que ele tem tempo e tudo, e ele vai conseguir desenvolver bem. Você acha que ele cansa e acaba finalizando leads bons? Isso. Porque ele só vai no que é bom. Tipo, pô, separei aqui, tem um cara que tá correndo mais atrás de mim, tem um cara que foi uma indicação que o Léo mesmo mandou, eu vou dar mais atenção para ele. Aí não dá atenção para o outro, perde o outro. Então, a pré-venda, ela a princípio tem que ser uma mentalidade. Se você tem um vendedor que ele se garante, ele dá conta. Só que o que é que acontece de problema depois? O cara do online, ele hoje é muito agoniado que usa, né? Agoniado, apressado. Ele é muito apressado. Então, por mais que o teu vendedor ele seja carniceiro ali, que ele responde rápido, ele fica em cima, quando tiver numa negociação feita tava ontem, ele não vai olhar o WhatsApp, o celular. Atendendo, ele não olha mais celular. Aí demorou 1 hora, nessa 1 hora teu concorrente foi lá, porque ele tem pré-venda, já ligou, já marcou e perdeu a venda. Entendeu? Uma loja com pré-vendedores, então, ela tende a ter mais performance. Ela vai vender mais. Porque ela consegue... eu falo, mas é ser carniceiro, velho. É chegar aos leads, ele vai estar procurando com várias pessoas, ele é curioso mesmo, que ele está se protegendo para achar o melhor carro. A gente tem que entender que lá do outro lado, o curioso também é uma pessoa que está realizando um sonho, que todas as economias dela, que juntou na vida inteira, tá para comprar um carro, e ele tá morrendo de medo, ainda mais no Rio, de levar um golpe. Então ele não está sendo curioso, ele está se protegendo. E a função do pré-venda é ajudar aquele cara que está se protegendo a achar a melhor loja. Aconchegar ele ali naquela Então, pré-venda loja. ele tem que insistir, porque não somente pela venda, mas porque para garantir que ele tenha uma boa loja atendendo ele. Entendeu? Você, por exemplo, como é que a gente convence esse cliente hoje, que vem através do digital? Como é que a gente pode convencer ele de que na nossa empresa é o lugar certo dele trabalhar? O que a gente precisa, qual é a mensagem que precisa ser falada para o cliente hoje, que está no digital, que quer escutar coisas certas, para não pegar e simplesmente não ler mais a mensagem de uma empresa que ele mandou um lead? E hoje a arma mais poderosa de persuasão se chama atenção. A maioria que roda tráfego não dá atenção. É ligar para ele rápido e conversar. Não é usar um hack de venda, é dar atenção e ajudar o cara. O nosso público hoje ele tá cansado do vendedor agressivo. Ele tá pronto para o vendedor amigo. Então, dar atenção, ligar, mostrar que você quer ajudar o cara, para que ele tá comprando aquele carro. A partir do momento que você é a loja que deu atenção e chegou primeiro, disse, porra, eu não vou vacilar com o Léo porque ele é meu amigo, velho. Ligou aqui, falou que tá para me ajudar, tirou minhas dúvidas. Então, existe um público, claro, que não tá nem aí, mas em geral, o cliente ele quer atenção. Do mesmo jeito que quando chega na loja a gente tem um excelente atendimento, no digital a maioria atende mal. É isso que eu ia falar. Eu como cliente, cara, me deu atenção, me ganhou. Pô. Já era.
Já era. Eu às vezes falo na loja, você imagina se quando você está num churrasco e acaba a bebida, você pede uma bebida no Zé Delivery aqui no Rio, né? E ninguém responde, você vai ficar louco, né? Pois é, Nossa, me dá a minha bebida. Eu tô numa Não fase. responde a pizza, o cara tá com fome, no Muito final de bom. semana a pizzaria não responde, o cara vai ficar louco. Então, É isso. eu falo para eles, antigamente era assim, as mesas de vendas, elas não tinham notebook, elas tinham um telefone sem fio. Pô, parecia que o cara adivinhava quando o telefone ia tocar, porque dava o primeiro toque, o cara, pá, pegava o telefone. Dava briga. Dava briga para pegar o telefone. Eu já vi Então, briga na loja por causa de telefone, tá? Era uma sede de pegar o telefone, porque ele ia falar com o comprador. E no lead hoje eu não vejo isso, cara. Quer mandar mensagem, O pô. cara recebe um lead, ele não tem essa fome de pegar. Talvez vai precisar uma nova geração entrar no mercado e, assim, para poder ter essa fome que o antigo tinha no telefone, Porque no cliente de porta. o antigo, ele tinha a fome, porque o resultado vinha rápido também, né? Então, porra, atendeu 5 ali, já vendeu um carro. Hoje tem que atender 30. Ele, porra... Não tinha follow-up. É isso que eu Não ia tinha te falar follow-up. agora. Você acha que o comportamento do consumidor hoje também mudou? Por quê? Sim. Eu acho que antigamente era tudo mais imediatista, não era? Você queria um carro, você ligava para a empresa, em uma semana você já tomava uma decisão de comprar. Às vezes no mesmo dia, 2 dias depois, não sei. Eu percebo que hoje, eu queria saber de você, se essa decisão de compra ela está levando mais tempo. É essa a visão, né? Hoje tá com excesso de informação. Antes, pô, você não comparava 20 carros. Era impossível. Você parar para comparar no detalhe 20 carros. Eu tiro pra mim, eu tô em momento de compra. Faz uns 3 meses que eu tô em momento de compra. Eu já olhei mais de 100 carros. É isso que eu ia falar agora. 3 meses. No ano passado. Quem não eu fizer um participei- follow-up de 3 Se eu- meses, não vende para você. No Se ano alguém passado- chegar, mas porque ninguém bota no braço, se alguém chegar, botar no braço, qual é o teu problema, como é que resolve? Aqui teu carro. Aqui Toma. teu carro, vai. Paga Você logo. já tá 2 meses procurando, velho. Você devia estar 2 meses andando nele, já com 2.000 quilômetros rodados. Resolve aqui, você vai gastar mais. Mas ninguém dá Ah. atenção, pô. No ano passado eu participei de uma reunião, não vou falar a instituição, né? Mas eles trouxeram dados pra gente a nível nacional que exatamente hoje no mercado, o cliente brasileiro, ele demora em torno de 6 meses para adquirir um veículo, um carro ou moto. O cliente fica em torno de 6 meses planejando, pesquisando, se informando para efetivamente comprar. Porque antes ele 6 tinha que ir na meses. loja, e na loja é uma barreira muito grande, né? Ele É. ficava com vergonha de ir sem dinheiro. Exatamente. Hoje ele pergunta, só quero saber pra eu comprar ano que vem. Ano que vem. E vou te falar uma coisa que assim, hoje incomoda um pouco, essa ausência da pessoa, né? Porque antes você via as pessoas andando na rua mesmo, né? Hoje você não vê mais. Você vê poucas pessoas na rua. E antes você via muita gente na rua. Eu não digo só para automóvel, não. Pra tudo. Era muito comum a pessoa passar numa loja para pegar um cartão e pedir para anotar os preços atrás, e em outra. Às vezes a pessoa ficava com um bolo de cartões, 5 cartões, 10 cartões na mão, e ele olhava os preços e depois tomava a decisão de compra, né? Hoje ele manda um lead, né? E vai fazendo essa pesquisa. Eu queria entender, o Antônio Pedro, por exemplo, uma pessoa que quer um resultado X de vendas, né? Como é que ele deve se planejar hoje? Porque primeiro ele tem que ter uma quantidade X de leads comprados, uma quantidade X de leads tratados. Ele precisa agendar nesse funil, ele já precisa saber quantos leads ele vai comprar para saber quantos carros ele pode vender. Exatamente. Mas como é que é essa linha de quantos leads eu tenho que comprar, como eu devo tratar, quantos leads devem virar conversa aquecida, agendamento, visita na loja, qual é a taxa disso? Como é que a gente pode metrificar isso para poder fazer o seguinte, eu estou errando aqui, eu estou errando ali, eu queria só saber esse tipo de informação, se você tem essa métrica, se não tem, para a gente poder se planejar melhor. Boa. Pedro, essas taxas, o que você tem que mirar, né? A pergunta ela foi bem completa. Primeiro, quem já roda tráfego é entender como que tá o seu hoje, no cruzão, né? Tem a forma crua de trabalhar, pô. Chegou 1.000 leads aí no último mês,
E com esses 1.000 leads eu vendi 10 carros. Então hoje você está com uma taxa de 1%. Com o cenário que você tem hoje, com o script que você tem hoje, com a estrutura que você tem hoje, para você vender 30 carros, você precisaria de 3 vezes mais, né? Então é focar em comprar 3.000 leads e o investimento em tráfego proporcional. Essa é a conta de padaria básica. Só que qual é a taxa que a gente tem que buscar? No mínimo, 3% do funil geral. E eu vou desaguar aqui como é que chega nesses 3%. Mas dá para estressar até 5%. Bem estressada a operação redonda. Mas mais do que isso é loucura. Acontece, mas vai dar muito trabalho, vai ter que refinar muito. É melhor escalar sem necessariamente estar tão redondo. Então, até peguei uma cola aqui para eu passar a visão. De 100% dos leads, a ideia é que 70% somente você consegue uma conversa. Então, de cara ali, já vai ter uma turma que não te respondem. 30% já é finalizado pelo Você já vê primeiro que contato, né? não consegue nem conversar. Desses que você conversam e tal, e da visão geral, né, do todo, desses 70% que você conversa, em média, você vai marcar de 40% a 50% deles. Entendeu? Então, já tira uma fatia para você marcar 40% a 50% dos que você consegue conversar. Então, no final do funil ali, dos 100%, somente 30% agenda. Então, esse é o foco. 30% de agendamento. Só que desses 30% de agendamento... Tem uma quebra também. Tem o né? que não vai. Né? Em média, a cada 3, 1 falta. Às vezes até mais. Até mais. Tem que trabalhar para isso. E o vendedor, às vezes, ele também... Ele agenda, mas ele não acompanha. Não acompanha. Tudo isso depende do seu follow. Então... A bronca do digital é que cada um desses arranjos, né, desses gargalos que você for apertando, vai dando. Então, somente do final, né, 20% que está indo. Então, de 100 leads, você tem que ter 20 visitas, né, mais ou menos. Dessas 20 visitas, a tendência é que você converta 20%. Então, pô, dá 4 vendas. Então, dessa forma, o funil está em 4% de conversão. E aí, cada uma dessas taxas que você for apertando, vai dando melhor. Às vezes, você só agenda com CPF aprovado, isso vai te dar uma taxa menor de agendamento, mas vai te dar uma taxa maior de conversão. Às vezes, você coloca um lead mais barato, só que a galera que não responde, aí você tem que ver se compensa. Então, virou um trabalho, acho que por isso que eu me identifiquei, inclusive, né? Eu sou de exatas, queria ser engenheiro, fazia ciência da computação e, não, assim, média 10 na minha vida de matemática. Porque agora virou um jogo matemático. E é nisso que quebra, né? O lojista, ele nem sempre é bom em números. Olha, DRE, DFC financeira, quase ninguém faz. E o tráfego virou isso. A venda virou isso. Porque, pô, você tem 100% dos leads que chegam, desses 100% que chegam, só 70% conversa. Desses 70% de conversa, 40% que é agenda, só que aí já dá 30%. Desses que agendam, 67% vão. Desses que vão, 20% converte. Então, aonde você encontra mais problemas, assim? Porque hoje você está entrando no mercado, né? Agendamento. Em empresas diferentes. Aonde você enxerga o problema mais repetido, né? O problema mais gritante, agendamento. Agendamento. Em geral, os vendedores na loja são bons. Mas eles não conseguem agendar a visita. Não conseguem levar o cara para a loja. Esse é o maior gargalo hoje do lojista. Agendar e garantir que vá. É agendar o cliente, colocar o cliente dentro da empresa pelo digital. A gente tem inclusive, né, dia 29 agora, segunda-feira, aconteceu um jantar, né, da EG Mídia aqui no Coco Bambu, aqui no Rio. Se você não foi, você perdeu, principalmente quem foi convidado e não participou, né, Léo? Tava uma delícia e foi muito conteúdo, foi muito bom. E o que eu achei foi muito legal, que ele trouxe aquela dinâmica do papel, que foi uma análise interna que você trouxe. Aquilo ali para mim foi fenomenal. E ninguém conseguiu fazer círculo redondo ali, né? Você tinha que fazer o círculo redondinho. Ninguém conseguiu. Não parecia aquela estrela ninja, né? Tinha uns que era o mapa do Piauí, um que era o mapa da Austrália. Ficou um negócio louco. Ninguém conseguiu. E assim, todo mundo ficou muito surpreso. Porque todo mundo fala, mas o lojista não visualiza. Né? O lojista não visualiza o que ele está errando. E nessa dinâmica, a galera conseguiu enxergar no papel o erro.
É um mercado que morre pelo ego. É isso que eu queria saber. Eles sempre ficam muito surpresos com o resultado da dinâmica? É um mercado que morre pelo ego. Quando a gente tem reunião com a maioria dos lojistas, sem fazer pergunta antes ou sem fazer uma dinâmica dessa, tô muito bom, cara. Tô muito bom, minha operação é muito boa, meu tráfego é muito bom. Tudo é muito bom, sempre é muito bom. Sabem tudo. Sei tudo, isso aí já faz. Treinar time comercial. Quem treina sou eu. Ele não está enxergando que na empresa dele tem problema, né? Ele quer que venha uma coisa de fora que junte com os problemas que ele tem e dê certo. Isso. Então, Antônio Pedro, eu queria voltar aqui esse ponto sobre o que você encontra, né, com uma certa regularidade nas empresas, com essa deficiência de fazer agendamento. Eu percebo assim que você tem uma dificuldade de mão de obra qualificada para fazer esse serviço. E a gente esbarra muito porque nessa transição de tecnologia, né, existem pessoas que ainda elas não estão preparadas para isso, né? E talvez elas, mesmo querendo fazer, falte a elas fazer uma qualificação para trabalhar nesse modelo novo de negócios, que é trabalhar com a tecnologia como aliado e não como uma coisa que se tornou ameaça. Como fazer para pegar essas pessoas com mais idade, que têm dificuldade, e inserir eles nesse mercado novo, nessa tecnologia nova? Como resgatar essa mão de obra antiga, que ainda tem muito no mercado, né? Se você pegar uma pessoa com mais de 30, 40 anos de idade, ele vendia no modelo antigo, né? O vendedor novo, ele está mais preparado para esse formato novo, porque ele vive isso no dia a dia dele. Mas uma pessoa mais antiga, como fazer para resgatar esse cara? O vendedor tradicional, ele tem dificuldade em ter que convencer o cara a ir para a loja. Em venda ele já é bom, então não acho que é o caminho substituir. Da venda para frente, a ideia é deixar ele e treiná-lo em fazer follow-up, correr um pouco mais atrás do cliente. Só que como não são muitos leads, fica mais fácil, porque ele só corre atrás de quem visitou, de quem ele tem um relacionamento, então ele tende a ter uma facilidade maior. Só que fazer com que esse cara fique em cima de pessoas que ele tem que convencer aí, pessoas que são mais difíceis de convencer, é um pouco mais chata essa mudança da mentalidade dele. Tem que ser um cara que quer muito mesmo, né? E aí, justamente por isso que a resposta mais rápida é construir um setor de pré-vendas e um setor depois de recuperação. O setor de pré-vendas para garantir que os leads vão até a loja. Então, inclusive, uma prática que eu indico, né, que o pré-venda ele agenda até a visita, que ele tem a autonomia de fazer o cara ir para a loja. Chegou na loja, o vendedor tradicional atende e a gente vai treiná-lo e cobrá-lo para fazer follow-up, ficar em cima e encher o cara. Até tem estratégias para isso, né? Para que ele não tenha que ficar em cima, o cara sair da loja e pedir uma data. A gente vai deixando mais fácil para esse vendedorzão tradicional. E até um passo para frente depois é o setor de recuperação, né? Que a função dele é ajudar o vendedor no follow-up. Foi para a loja, não comprou, o vendedor não está dando retorno, a recuperação chega em cima. Resgatar esse cliente Isso. Antes que ele compre em outro lugar. Antes que ele compre em outro lugar, entendeu? Então, são artifícios novos, né? A pré-venda e o resgate são artifícios novos para facilitar a vida desse vendedorzão, para que ele consiga ainda dar retorno. E esse é o novo mercado. Né? A nova forma de vender tem que ser assim. Então você acha que, por exemplo, numa equipe dessa, você pode ter um vendedor mais tradicional como vendedor presencial, mas contratar gente nova para ser pré-vendedor. Isso. E pré-vendedor em geral. Esse casamento seria uma equipe mais nova como pré-venda. Isso. E uma equipe mais tradicional. Isso. Atendendo no presencial, né? No lead agendado. Pré-vendas em geral, como é uma profissão nova, pelo que eu acompanho, se dá melhor quem é mais novo. Tem que ser mais carniceiro, tem que ter mais disposição, tem que ficar ligando. O pré-venda vem aqui, ó. Vem aqui, chega na minha loja. Aí vem o carniceiro, né? Que é o antigo fechador, né? Chegou na loja, o vendedor sentou na minha mesa, não levanta sem comprar o carro. É mais ou menos isso que acontece. São perfis diferentes, inclusive. Eu lá na empresa, eu tô buscando, né? Pessoas que se adaptem melhor, mas eu fico vendo essa questão de mercado. Como você pegar uma mão de obra qualificada totalmente nova? Não tem como você... Tem que treinar. Não dá para você descartar a mão de obra antiga e querer renovar todo mundo junto. Acho que você precisa reciclar, fazendo aos poucos. Reciclar a mão de obra antiga.
Tem gente que realmente não quer. Esse cara que não quer, é uma decisão Vai ficar dele, pra ele trás. vai se afastar naturalmente. Mas eu acho que aqueles que querem, que precisam, que são vendedores mesmo, que querem Tem que se ajudá-los, qualificar, eu acho que, né, ajudar a pessoa, eu acho que é parte do que o mercado tem que fazer, né? Eu Dar enxergo oportunidade. que para essa galera é focar no que dá resultado. O que dá resultado? É ele vender mais. Onde é que ele perde mais venda? No follow. Se a gente ajuda ele no follow-up, vai mostrando para ele a importância, vai criando, por exemplo, eu faço lá com os meus, né, e recomendo, você ter um calendário de fechamento. Como assim? O cara foi na loja hoje é dia 1. Ele falou que vai pensar até quanto? É dia 7. Então coloca lá no calendário do dia 7 aquele cara, o calendário aqui na parede. Dia 7, tal pessoa tem que ligar para ela. Quando for dia 7, você que é o dono, até o cara se acostumar, você já ligou para o dia 7? Eita, não, agora ele falou que é dia 10. E vai atualizando esse calendário, aí você vai acompanhando, até para ter previsibilidade como dono, de entender o que é que tem de negócio para frente. Sabe? E aí deixar a pré-venda e a nova geração tocar a responsabilidade de trazer visita. Eu acho que o lojista ele tem que saber, então, hoje, mais do que nunca, usar um CRM, né? Porque um lojista que não sabe utilizar um CRM de forma adequada, ele não vai conseguir armazenar essas informações. É muita informação. Follow-up de 1000 leads, né? Vão ter, sei lá, 200 em andamento ao longo do mês, 300 em andamento. Eu acho que uma organização é fundamental, porque senão acaba perdendo, não dá. Como é que vai ficar anotado num papel, na cabeça de alguém? Eu acho que você está 3 meses procurando um carro. Sim, é um follow-up longo, né? Não que o mercado hoje se comporte com esse tempo de compra, mas eu vejo muita gente com 1 mês, estou pesquisando 1 mês, 2 meses e estou decidindo comprar agora. É ser incisivo, pô. Hoje pouca gente é incisiva em levá-lo para a loja. Hoje todo mundo é bom em loja. A galera que demora pesquisando, em geral, não está indo na loja. Está pesquisando, não pode deixar o cliente pesquisar só pelo... Então, a gente tem, na associação aqui, é comum, no grupo de lojistas, né? Nem todos são grandes. Aliás, a maioria são lojas menores, de pequeno porte. Eu não sei qual é a tua visão para um lojista de menor porte. Ele tem menos recursos, ele pode investir menos, ele tem menos pessoas trabalhando. Ele acaba acumulando funções, né? Às vezes a pessoa faz a função de compra, de pré-venda, enfim. Como você hoje idealizaria uma loja pequena para começar? Quais os principais pontos que ele não pode deixar de observar para ele poder performar nesse mercado? Boa. Inclusive, uma coisa que eu tô vendo é que a gente falando, parece que agora tá uma desgraça de difícil, né? Agora tá diferente, mas ainda é um mar de oportunidades para quem faz direitinho o que tem que ser feito. É um mar de oportunidades para você crescer rápido, que diferentemente do portal e da revista que era antes do jornal, o jornal ele tem uma certa limitação. Você colocou, sei lá, 3 folhas, 3 páginas em todos, acabou. Era o limite. Tráfego limite é seu bolso. Então tem uma escala de crescimento, né? Então a loja que está começando, ela precisa de alguém. Nem que seja um estagiário, um jovem aprendiz, alguém com o objetivo de estar trazendo visitas para a loja. E aí esse cara ele já começa a dar um resultado legal. E quem sabe até plugar junto a ele um IA, que é outra coisa que está ajudando muito a garantir que o processo seja seguido. Tanto pelo jovem aprendiz, como depois pelo follow-up do vendedor. Então, para começar um projeto desse, você não pode começar errado, querer fazer de qualquer jeito e vou colocar R$1.000 e vou sentindo. Não, pô. É um pouco mais duro o começo, mas você pode escalar com a mesma estrutura e é onde está o jogo. É no aumento do tráfego. Só que com essa mesma estrutura. Boa, muito bom. Nós falamos aqui dos vendedores, né, no caso da equipe. Mas o que você tem a dizer, Antônio Pedro, para o lojista, para o empresário que é tradicional e precisa mudar essa chave para poder vir um pouco mais para o digital? O que você tem a dizer para esse cara? Boa. Você que é empresário, que está querendo sobreviver a essa mudança de mercado, você tem que aceitar que mudou, velho. Primeiro é a mentalidade de aceitar, né? Que às vezes a gente fica resistindo ao novo. Aceita que mudou e que você tem que entender. Não adianta contratar uma pessoa e soltar, não adianta jogar só pro teu gerente, ele não é o dono, eu sei que você tem. O dono ele tem que entender como que esse negócio funciona. E nesse podcast eu creio que já deu para dar uma destravada na mente. Então, entendendo como funciona, quanto você quer investir para voltar uma venda, colocando uma estrutura básica necessária
E entendendo essas taxas de número e acompanhando, sua vida flui e você consegue fazer a coisa acontecer, né? Então, o lojista ele vai ter que, de fato, sentar, estudar e entender esse mercado. Eu não conheço nenhuma loja que conseguiu escalar, acertar tráfego, fazer a coisa acontecer, ver os números rodando, se não parou para entender como que funciona. Empresa nenhuma do mundo você vai pagar e ela vai resolver e as vendas vão explodir e já era. Você tem que entender e estar junto. Eu vejo gente que está trabalhando sem informação, né? Tá colocando dinheiro, mas não está sabendo de onde vem a venda. Isso. Ele não consegue saber se a ferramenta que ele colocou dinheiro trouxe ou não alguma performance. Eu acho que é o dever de casa. É começar a entender aonde ele está botando dinheiro e começar a marcar de onde ele está fazendo venda, né? Para começar a entender se aquilo está funcionando ou não. Acho que o caminho é realmente debruçar no CRM dele, saber se ele está bem, está colocando as informações necessárias para ele poder fazer essa pesquisa, para depois ele tomar uma decisão em cima disso. Eu tenho esse desejo, né, Ila? A gente, como Alverge, de poder levar essa mensagem para quem está precisando, porque essa virada de mercado, ela deixou muitas pessoas num ponto mais favorável, estão vendendo bem, tem lojas que estão vendendo Saiu na bem, frente, despontou. saíram na frente, se apoiaram e se aliaram à tecnologia e destravaram, né? E tem lojistas que estavam numa zona de conforto, não que não estivessem trabalhando, porque trabalham forte, trabalham sério, mas que começaram a se distanciar da venda e hoje estão tendo dificuldade para fazer o jogo virar. Estão cada vez mais existindo novas grandes lojas, né? O topo está sendo assumido por quem está chegando forte. E qualquer variação hoje que o mercado automotivo sofre, na compra, na venda, né? No preço de pagar o carro, no preço de vender o carro, no cliente, no Brasil como um todo, qualquer assim, alteração que acontece, esse cara que está fora do jogo, que está fora do digital, ele é o primeiro a sentir. Lojistas fortes, cara. Eu tenho associados sérios, antigos, no mercado há muito tempo, trabalhadores que estão assim meio perdidos, né, de como fazer a coisa virar. Eu queria que ficasse uma mensagem, né? Eu queria que a gente falasse aqui, até para não deixar uma mensagem positiva para quem quer hoje buscar alguma coisa que possa mudar o jogo deles, porque eles têm desejo de voltar a vender. Não só por questão de lucro, dinheiro, mas por realização, de não deixar tudo aquilo que desmoronar, ele né? fez ao longo desses anos todos, de tentar trabalhar da melhor forma possível, de fazer nome, de fazer tudo aquilo, se perder. Aí, queria saber de você, Antônio Pedro, o que você pode deixar de mensagem para essa turma, para eles não ficarem desesperados, sem essa esperança, né, de que eles podem voltar para o jogo e voltar a vender de novo. É um jogo novo, mas que é complexo, não é difícil. Então, a partir do momento que você entende que é um jogo novo, que lá atrás o lojista ele teve que parar para, como é que eu vou vender? Aprender a vender, né? Para se desenvolver em venda, depois se desenvolver em gestão, entender o que era um financeiro, entender como funciona o financiamento. Tudo você como lojista foi aprendendo. Quem está há muito tempo chegou num momento que achou que já sabia tudo. E o resultado respondia, né? Porque você já sabia tudo. É o ego. Agora, mais uma vez, você vai ter que sentar e aprender. É o dever de casa. É complexo, mas não é difícil. Só que não é delegável. É isso aí. Tem que sentar, entender e aprender. Pô, um mesinho, você estudando, entendendo como é que funciona. Aí pronto, depois você só acompanha. Mas é sentar e entender, porque isso é o novo jogo. É um jogo que vai ser mais barato, você vai ver. No final das contas, a venda ela vai ser mais barata que em portal, mais barata do que em jornal, mais barata do que qualquer coisa, mais escalável, mais certa. Poxa, tá vendendo menos, aumenta o investimento que a venda vem. A venda vira previsível. E mais cômoda. Porque o cliente, você vai montar uma estrutura que ele vai conseguir vir, vai girar, vai acontecer sem esse sofrimento que está hoje. É um novo jornal, é um novo mundo, é um novo online, é uma nova forma de compra. Quem for, ainda é uma onda que se dá para surfar muito. Muito, 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 muito. É muita estratégia boa. Então me segue, acompanha, segue o Belo, segue os players que falam disso no mercado, segue lojas que estão fazendo a coisa acontecer, consome esse conteúdo, entende essa parada, que o resultado vem. Se você pegar um lojista desse, né? Vamos colocar um cara bem desatualizado.
ele não se modernizou, ele ainda está no classificado, não tira foto legal. Você acha que quanto tempo leva se você, por exemplo, a tua empresa, ela for contratada e começar a trabalhar em parceria com uma empresa dessa, você acha quanto tempo é necessário para devolver esse cara para o jogo? Virar o jogo. O cara para sair do zero. Do zero. Vamos pegar um caso assim, o cara está enfrentando dificuldades mesmo. Desde o anúncio, da foto, do vídeo, da equipe, ele está bem travado. Boa. E contratou a tua empresa ou uma empresa semelhante à sua, quanto tempo você devolve ele para o jogo? Esse cara ele não pode esperar que vai ser fácil. Ele demorou muito tempo sem ação para cair. Então não dá para voltar do dia para a noite, né? Sair do absoluto zero, velho, você vai levar ali em média uns 6 meses para voltar pro jogo. Porque você vai ter que aprender ou contratar alguém para tirar fotos. Depois você vai ter que aprender a ofertar teus carros para online ou colocar alguém para gravar. Então já é uma coisa que leva tempo e destrave. Aprender a preparar o carro, preparar o cenário, ou contratar alguém. Esse é o primeiro destrave. Depois você vai ter que contratar um pré-venda e esse pré-venda acompanhar e aprender a levar a galera para a loja. Depois o teu vendedor vai ter que destravar e aprender a vender para esse público. Então leva tempo. É uma coisa que rapidinho tá rodando. Poxa, fez a estrutura ali, em menos de 30 dias você já tá no jogo. Mas para ganhar esse jogo, você vai ter micro vitórias ao longo do caminho, mas são 6 meses ali para você entender, girar e acontecer pelo menos. Mas nos primeiros meses implementando, você já começa... Vai sentindo, né? As micro vitórias. Que você tá e são várias vitórias. Né? Às vezes a gente só acha que vitória é venda. Uma vitória é ter lead. Pô, você não tinha lead, você não tinha pessoas te procurando, agora você tem. Depois uma segunda vitória é agendamento. Aí vai começar a ver que não tá marcando, não tá indo. Depois outra vitória é colocar a gente na loja. Depois outra vitória é vender. Então são 4 vitórias ao longo do caminho. Claro que vai ter gente que, no outro mês já tá vendendo e acertou, porque a oferta é boa. Rápido, se adapta mais rápido. E tal. Mas até tava num treinamento há uns 15 dias em São Paulo. E um dos palestrantes lá falou uma coisa que eu disse, coloquei na cabeça e é duro, mas é real. O problema de vendas, ele se instaurou em qualquer negócio ao longo de anos, pô. Não ficou ruim do dia pra noite. Esse palestrante específico diz, bicho, resolver teu problema de vendas de verdade, pra você sentir, é 1 ano. Você vai ter que se adaptar no mercado, acertar, errar, pô. Então, é rápido no universo de que a loja tem 30 anos, 1 aninho, 6 meses. Mas tem que ter essa paciência, que hoje a gente também já não tem, né? Tá gato escaldado, que é tiro do dia pra noite. Você acha que tem esperança para quem quer aprender, né? Para quem quer. E a hora é agora. Para quem quer trabalhar, basta. A onda ainda não chegou no topo. Ainda tem tempo do cara entrar pro jogo. Surfar muito ela. Dedicar ali, se esforçar e voltar. Tem tempo. Bacana, Tem tempo. Começa agora. Bacana. E não pode ficar para trás. Por último, só para poder entender, como você acha que as associações, né? No caso no Rio Alverge, em cada estado, a sua associação que representa esse mercado, ela pode auxiliar o lojista a poder buscar esse tipo de informação e implementar no seu negócio. Como você enxerga, até para você mesmo, Antônio Pedro, como você viu que a associação podia te ajudar a comunicar com o lojista e também facilitar esse caminho de poder levar a tua informação para ele poder colocar na loja dele? A associação é uma coisa que dá unidade, né? Dá unidade para o mercado, dá união, dá voz. E principalmente nesse cenário de mudança de mercado, quem está forte, está com associação e está buscando, está conseguindo ter conhecimento, pô. Então a união faz a força, né? A união faz a voz. O jantar ele não aconteceria se não fosse o associativismo. Esse podcast, essa informação que você aprendeu agora, sendo associado ou não. Já trouxe um treinamento, né? Já teve treinamento, online. não aconteceria se não fosse associativismo. Porque é bom para as empresas estar junto das associações e ao mesmo tempo que é bom para o associado, porque ele vai ter muito conteúdo ali que ele não teria fácil, ele não teria tempo para parar, ele não veria seriedade talvez. Então, estar próximo ao associativismo fortalece mais a loja, fortalece o mercado, profissionaliza o mercado e te dá acesso. No próprio Fenalto, você precisa de ingresso, que é a associação que recebe. Né? Você não tem que comprar, tem que ser convidado do banco, enfim. Mas a associação ela dá muitas facilidades. E hoje, quem está fora está perdendo.
né? E especialmente aqui no Rio, vocês vêm fazendo um trabalho que conheço muita associação. Pouquíssimas, quase nenhuma tem a organização que a Alverge tem, a determinação que vocês têm. E a galera, sem dúvidas, devia estar correndo atrás, né? Tem que seguir nem lá atrás, o cliente correndo atrás de vocês. Bom demais, bom demais. Você que não é associado, não conhece o trabalho da Alverge ainda, segue a gente no Instagram. Vamos colocar aí agora o nosso QR Code para você seguir a gente, entrar direto lá na nossa página. Tem todas as informações que vocês precisam, tem tudo que a gente está postando, tudo que está acontecendo, eventos futuros, eventos que aconteceram. A gente aqui agora gravando tá lá no nosso story. Então, assim, não deixem de se comunicar com a gente, de seguir a gente, de ver. Porque, na verdade, o que a gente faz aqui, né, Léo? É só uma representatividade para vocês. Então, assim, o que é a Alverge? Às vezes a gente chega para visitar, né, Léo? É uma associação? É associação de seguro, né? Não, associação de seguro não, a gente representa vocês. Então, tem o nosso Instagram, tem o nosso WhatsApp aí também, o nosso site, www.alverge.com.br. Tem tudo lá que vocês precisam saber da gente. Fala comigo. Eu queria que vocês soubessem que, assim, o lugar de associação, ele é um lugar de conhecimento. Tudo que é feito, ele é entregue sempre que possível em cortesia. Não é pago, é para melhorar o nosso setor, o nosso segmento. E a associação, ela trabalha em parceria com grandes empresas, traz os melhores nomes, traz o que tem de melhor de conhecimento para entregar para você. Então, assim, aproveita, participa, verifica a agenda. São sempre temas de super importância para você agregar no teu negócio. A Fenalto agora, nesse calendário de final de ano, é extremamente importante. A associação disponibiliza os ingressos em cortesia. Se não me engano, o ingresso custa em torno de R$1.000, né? Para participar, a associação ela entrega em cortesia, em parceria com a Fenalto, para que você possa participar. Então, não fica de fora. Aproveita essa oportunidade. Marca ali na tua agenda um dia para você participar do evento. Você vai ver o quanto que você vai trazer de conhecimento, de informação, de network, relacionamento para o teu negócio. Então, aproveita, liga aqui para as meninas, marca lá a data na sua agenda e vai um dia em São Paulo, tá? Você não vai pagar nada. A tua despesa vai ser o deslocamento, o almoço e mais nada. O restante você vai ter lá em cortesia, que é uma parceria da Alverge com a Fenalto, que é entregue para você. Lojista associado e não associado, que quiser participar também do movimento, busca a gente aqui para a gente poder te ajudar. Bom demais. Antônio Pedro, fala pra gente, como é que as pessoas podem entrar em contato com você, conhecer mais do seu trabalho, entrar em contato com a EG Mídia, onde que eles podem te encontrar? Boa. Me segue lá no Instagram, né, o meu Antônio Pedro AEG, ou então AEG Média, né, que é o EG Mídia. Lá a gente vai entregar tanto muito conteúdo, como tem lá link, fácil acesso, pode chamar no direct. Estamos à disposição para entregar muito valor. Inclusive, para quem estiver ouvindo o podcast, acho que fazer o seguinte, só é chamar lá no nosso Instagram, falar que veio do podcast, que mesmo que você não tenha ido para o jantar, mas vou liberar todo o slide, todo o conteúdo, até algumas gravações, para que você se aprofunde nesse conhecimento, né, do novo mercado e entenda como ter resultado de fato e fazer a loja crescer com o digital. Bom demais. E vale a pena, hein? Bom demais. Vale a pena. Posso falar para vocês que eu estou implementando isso lá na minha empresa. Bom demais. Vamos junto. Vamos fechar aqui com Fala Comigo Alverge no 3, Bora. 2, 1? Muito bom? Claro. Gente, vamos encerrar aqui. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. Não somos, né, Léo? Não somos profissionais, mas estamos aqui para nos comunicarmos com Empenhando vocês. para levar a mensagem positiva para vocês. Desbloqueando toda a vergonha possível que exista. Não existe mais, já acabou. Esse nosso segundo episódio com o Antônio Pedro da EG Mídia. Agradecer a presença de vocês, agradecer a sua presença aqui. Sua equipe tá tirando onda, estão visitando o Rio de Janeiro aí. Tem agenda amanhã também, que eu já tô arranjando mais gente. Vambora. Os associados querem saber, querem conhecer, né? É esse um pouco, um pedacinho do trabalho da Alverge. É conectar você, conectar o associado e fazer todo esse networking para poder mudar o jogo do nosso estado, né, Léo? Isso aí. Bom, vamos encerrar aqui então com energia, conforme a gente combinou? Bora! 3, 2, 1. Fala comigo, Alverge!